Bom, bom dia a todos aí que estão nos assistindo, né, presencialmente e remotamente. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre o ChatGPT, que é um assunto que está todo mundo falando. É bastante difícil falar algo inteligente sobre o ChatGPT hoje em dia, porque todo mundo sabe sobre o ChatGPT, todo mundo pode usar o ChatGPT. No fim de semana saiu uma reportagem de uma página no jornal Estado de São Paulo, no Fantástico saiu uma reportagem semana passada. Então, muita coisa é sabida, mas talvez seja interessante dar uma olhada nas ferramentas básicas que compõem esse tipo de software, que parece às vezes um oráculo grego, assim, que saem coisas lá de dentro, você não sabe de onde vieram, né? Então, eu acho que eu vou tentar aqui, modestamente, sem falar nada muito técnico, sem mostrar equações nem nada, procurar dar um pouco do contexto tecnológico que levou ao ChatGPT, um pouco da história que nos fez chegar nisso, né? E quais são as principais ideias por trás desse tipo de aparato e desse tipo de dispositivo, tá? Deixa eu ver se eu consigo controlar a tecnologia aqui. Bom, a área nós estamos falando de um dispositivo que está na área de processamento de linguagem natural. É assim que nós nos referimos à área onde está o ChatGPT, a área que procura entender como é que a linguagem funciona e processá-la computacionalmente. Essa é uma parte da inteligência artificial, né, que é uma área muito em evidência hoje, uma área que tem uma história, né? Começou lá atrás, já em 1950, por aí, ela já era discutida, já era comentada. Bom, então, essa área de processamento de linguagem natural é parte da área de inteligência artificial, uma área que tem várias subdivisões, né? Subdivisões que estão conectadas com os mais diversos ramos do conhecimento humano, né? Então, existe uma preocupação sobre como representar conhecimento, raciocinar, que é um tema da filosofia, da epistemologia, a preocupação de como tomar decisões, que é um tema da economia, administração, há uma preocupação de como aprender com dados e experiência, que é um tema da estatística, e assim por diante, né? Áreas como visão computacional e processamento de linguagem natural são áreas que estão mais ligadas a como interagir com o mundo, né? Nos últimos anos, a inteligência artificial passou a ter um pouco essa aparência aqui. Tudo ficou, não vou dizer contaminado, mas ficou influenciado profundamente pela área de aprendizado de máquina, né, que é uma área onde a preocupação principal é coletar dados e construir modelos do mundo que possam, padrões de como as coisas funcionam, que possam ser reproduzidos pela máquina para resolver problemas práticos, né? Eu acho que a chegada do Big Data, dos megadados, né, ajudou muito. Hoje nós temos muitos dados e a capacidade computacional melhorou muito na última década. Com isso, nós conseguimos processar mais dados e ter a capacidade de usar aprendizado de máquina para resolver grande parte dos problemas. Eu estou usando aprendizado, não aprendizagem. Às vezes as pessoas falam aprendizagem de máquina, mas as máquinas ainda não vão na escola, certo? Ainda não tem um processo de aprendizagem. Então, o que acontece é que há um aprendizado para resolver tarefas específicas. E a área de processamento de linguagem natural, que é uma área importante, que é a área onde está todo esse movimento do ChatGPT, é uma área que teve um crescimento gradual até mais ou menos 2010 e depois teve uma explosão de atividade, né? Então, eu vou falar mais dos últimos anos. Até 2010, nós tínhamos várias diferentes técnicas sendo tentadas, né? Quem se lembra do ELIZA, né, que é um programinha que respondia perguntas, era um programinha bastante simples. Quem se lembra de modelos de linguagem da década de 90, que respondiam telefonemas e tal, sim, isso daí é o passado, né? As coisas tiveram uma revolução. E nós vamos dar uma olhada nessas palavras todas que estão aí depois de 2010, né? Aprendizado profundo, embeddings, transformers, BERT, GPT. Tem uma série de palavras que são muito técnicas às vezes. Eu vou procurar só dar as ideias básicas, né? Para mostrar como que a coisa funciona de uma forma bastante abstrata, tá?
Então, quem se lembra do Eliza? Quem não se lembra, o Eliza era um programinha, né, da década de 60, 66, que é, recebia frases do usuário e respondia, simulando um psicólogo, né? E era muito interessante porque ele funcionava de uma certa forma bastante bem, né? Então, se você escrevesse estou infeliz. Ah, então por que você acha que você está infeliz? Ele tinha essa capacidade de repetir um pouco os padrões. Ele funcionava basicamente por regras. Você colocava um monte de regras e ele respondia o que as regras diziam que tinha que ser falado. Essa é uma estratégia muito comum hoje. Sistemas como Dialogflow, Watson Assistant funcionam por regras, né? A maior parte dos chatbots que estão aí no mercado, que a gente interage para fazer comércio eletrônico, é baseado em regras ainda, né? Então, são muito mais sofisticados que o Eliza, mas funcionam ainda dessa forma. É isso que eu queria dizer isso para não parecer que está todo mundo já usando o chat GPT comercialmente. Agora, o que é interessante no Eliza, eu acho, é que ele mostra um pouco assim que o ser humano gosta de conversar, né? Mesmo quando você tem um programa que tem um esquema de padrões bastante simples, a gente acha que é uma coisa muito inteligente e tal. Bom, esses bons tempos aí da década de 60, 70, 80, eles progrediram lentamente, né? E as ferramentas eram baseadas muito em regras e análise linguística. Aquilo que se aprende na escola, análise sintática, qual que é o verbo, qual que é o substantivo, qual que é o sujeito, qual que é o predicado. E eu vou contar aqui uma piada do meu tempo de doutorado, né, faz uns 30 anos, que era muito comum. Eu não sei se alguém já ouviu, mas a piada era o seguinte: tinha um sistema de tradução que funcionava. O estado da arte na época era isso: pegava as palavras de uma língua, traduzia para outra como se fosse um dicionário, dava uma ajeitada, se é em português é numa ordem, se é em inglês é na outra, e vamos assim. Então a piada é que tinha um tradutor de inglês para russo, né, dos bons tempos da Guerra Fria, né? E tinha um tradutor de inglês para russo e um de russo para inglês. E alguém escreveu uma frase em inglês, traduziu para russo e voltou. E usou um tradutor e outro, né? E a frase que foi colocada é uma frase da Bíblia, né? The spirit is willing, but the flesh is weak. Que nós usamos em português. O espírito é forte, mas a carne é fraca. E a piada é que a frase foi e voltou assim, que a vodka é boa, mas a carne é uma porcaria, né? Então, por quê? Porque se você faz essa tradução por regras, realmente o resultado é esse, né? Hoje em dia, usando o aprendizado, você consegue outro tipo de coisa, que é o que faz o Google, né? Então, se você fizer esse experimento no Google hoje, a frase vai e volta igual, né? Você escreve em inglês, vai em russo, traz para inglês, fica a mesma frase, né? Quem tem interesse nessa piada, essa piada saiu até no New York Times, em 93, eu acho. Então, qual foi a primeira revolução nesse processo? Aí, uma revolução que aconteceu mais ou menos em 90, né? Nessa época era uma época que o DARPA, né, uma agência norte-americana de financiamento da pesquisa, estava muito interessado em sistemas de tradução e houve uma série de avanços, né, em várias universidades. A universidade que eu fiz doutorado, que é a Carnegie Mellon, tinha um laboratório muito grande, né, a IBM também tinha um laboratório muito grande, a empresa IBM, que foi a empresa o laboratório que deu origem a essa revolução que eu vou falar. Que é o seguinte: o pessoal percebeu que, em vez de colocar regras sintáticas para fazer traduções e entendimento do texto, em vez de usar puramente linguística, era melhor você pegar um monte de frases e calcular a probabilidade da próxima palavra, dado o que foi falado antes, para você entender como que a linguagem funciona. Tá? Então eu vou dar um exemplo bastante simples. Se você chegar no seu e-mail lá e você abre, tem um e-mail da Pró-Reitoria de Pesquisa. Está escrito assim: segue anexo ofício para. Qual é a próxima palavra? Né? Bom, ou é providências, ou é conhecimento, ou é ciência. Não vai ser pizza, certo? Não vai ser. Então, se você quiser entender, se você quiser prever qual vai ser a próxima palavra, você olhando os documentos emitidos, já você vai conseguir saber a probabilidade da próxima palavra e chutar, entre aspas, muito bem. Né? Então, é isso que se faz nos chamados modelos de linguagem. Eu estou fazendo questão de falar esse termo porque o GPT é um modelo de linguagem. É isso que ele é. Né?
ele é um modelo, é um aparato, é uma função matemática, vamos dizer assim, quem quiser sofisticar, mas é um programa que calcula a probabilidade da próxima palavra, dado o que foi emitido antes, né? No caso do ChatGPT, ele leva em conta até 3.000 palavras que foram faladas anteriormente, né? Então, se eu falar para você assim, qual é a probabilidade da palavra providências, dado que você lê o ofício para? Bom, pode ser, acho que é alta essa probabilidade. Qual a probabilidade de pizza, dado que você lê o ofício para? É baixa. Então, se você quiser prever ou emitir uma palavra, dado o que foi falado, você pode usar as probabilidades nessa maneira, né? As probabilidades das palavras, da próxima palavra, dadas as palavras anteriores. Essas probabilidades formam o que se chama um modelo de linguagem, né? Então, como é que você monta um modelo de linguagem? Você coleta milhões, bilhões de textos, certo? O ChatGPT é baseado em, pelo que a gente lê, né? Pelos dados da própria empresa, em 500 bilhões de palavras, né? Então, e você estima a probabilidade, esses conjuntos de palavras são chamados corpora, né? Então, você constrói um corpus, que é um conjunto de palavras, e você estima a probabilidade da próxima palavra, dadas as palavras que foram emitidas. Isso é um modelo de linguagem, né? É muito comum hoje, uma palavra que está na moda, a gente vê até no jornal essa palavra, que você tenha modelos de linguagem generativos, que acho que nem é uma palavra em português muito certa, mas o que é? O modelo gera texto, né? Então, se eu escrevo no modelo assim, segue anexo ofício para, e pergunto, bom, qual é a próxima palavra? Qual é a palavra que tem maior probabilidade? Providências. Aí eu pergunto, bom, segue anexo ofício para providências. Qual é a próxima palavra? Bom, cabíveis, certo? E você vai falando as palavras assim, sem nem saber o que se trata, certo? E é impressionante o quão bem você consegue fazer isso. Existem testes muito interessantes, só uma outra piada, né? Que pegam as obras de Shakespeare e montam um modelo de linguagem e pedem para o modelo falar a frase de Shakespeare. É impressionante como parece Shakespeare, embora não tenha nada a ver com nada, né? Então, essa capacidade de gerar coisas a partir de dados é impressionante, né? E existe um artigo que eu recomendaria muito para quem estiver interessado nessa discussão toda, de 2009. Né? Eu acho que é muito interessante entender o momento, não é de 2019, é de 2009, onde os autores, que são três autores, três pessoas que trabalhavam na Google, colocam isso. Né? Eu acho que o próprio título do artigo já diz tudo, que é The Unreasonable Effectiveness of Data. Quer dizer, quão inteligente você pode parecer é quase unreasonable, se você só pega padrões e vai reproduzindo. Né? Depois de 2019, nós tivemos várias revoluções na área de processamento de linguagem natural. Tem a revolução do aprendizado profundo, que eu vou falar rapidamente, a revolução dos embeddings, que ninguém traduz, mas é uma palavra difícil de traduzir, dos transformers, que é uma outra palavra também que é pouco traduzida, mas os transformadores, né? Então eu vou falar rapidamente dessas expressões aí, procurar dar a ideia básica por trás de cada uma delas, sem matemática, sem muita discussão técnica, né? Eu acho que cada uma delas é um passo para chegar no GPT e para chegar no ChatGPT, que é onde eu queria chegar aqui e dar uma visão geral para vocês. Então, o primeiro passo interessante, assim, a primeira revolução que eu queria falar, sobre a qual eu queria falar, depois desses modelos de linguagem estarem estabelecidos, já a partir da década de 90, aconteceu por volta de 2003 a 2013, que é a revolução dos embeddings. Né? Então, o que é um embedding? O embedding, essa palavra é uma palavra que os matemáticos vão reconhecer, tem outro sentido em matemática. Né? O embedding é uma função, é uma relação que para cada palavra te coloca números. Então transforma as palavras em números. De maneira, intuitivamente, que você possa agrupar as palavras por distâncias. Então, tudo aquilo que nós temos como símbolos pode ser transformados em números. E com isso, você ganha a possibilidade de agrupar as coisas e determinar similaridades. Né?
Eu coloquei aqui uma figura de um livro muito fundamental na área, que é o livro do Jurafsky Martin, que está disponível na internet, inclusive, quem tiver interesse. Nessa figura, você vê o seguinte, que eles pegaram um monte de palavras de um monte de textos e fizeram esse embedding, que eu não vou explicar muito como que se faz, mas eles chegaram em números para as palavras. E eles colocaram nessa figura aí, cada palavra na sua posição, onde estão os números que a representam. O que é interessante, que eu queria chamar a atenção, é o seguinte: as palavras que falam coisas boas estão perto, estão em verde. As palavras que falam coisas ruins estão perto dela, entre elas, estão em vermelho. Esse particular exemplo, ele funciona para o seguinte: vamos supor que você queira interpretar, você tem uma empresa. Você quer interpretar se os seus clientes estão falando bem da sua empresa, olhando as revisões na internet. Então, por exemplo, se você tem uma regra, que se a pessoa escreveu wonderful, é bom, o sistema vai saber que se ela escreveu terrific, também é bom. E que se ela escreveu bad, não é bom. Por quê? Porque as coisas estão perto ou longe nessa escala numérica. Tá? Então, o que você conseguiu fazer com esses embeddings? Você conseguiu transformar a necessidade de construir um dicionário, olha, tal palavra é boa, tal palavra é ruim, tal palavra, para uma mera questão numérica. Se as palavras estão perto, elas significam a mesma coisa, se elas estão longe, elas significam coisas diferentes. Então, o entendimento que era possível transformar símbolos em números foi fundamental, né, e levou a toda uma série de revoluções, que é o conjunto de revoluções que levou a esse tipo de modelo chamado transformer. Né? O GPT é um transformer. Né? Então, ele é um modelo de linguagem, como eu já expliquei, é um programa que te dá a probabilidade da sua próxima palavra, dado o que foi falado, dado o que foi lido. É isso que ele faz. Agora, existem várias maneiras de fazer esse cálculo de probabilidade. Uma delas é usando transformers. Tá? Então eu queria gastar aí alguns minutos, né, espero ser relativamente claro aqui, para explicar o que é um transformer, pelo menos num nível bastante abstrato. Né? Vocês possam entender o que está acontecendo lá dentro daquela caixa preta. Então, um transformer, primeira coisa, é que todo transformer é uma rede neural. Né? O que é uma rede neural? Bom, vão me desculpar os médicos que entendem de cérebro e tal, isso não tem nada a ver com a rede neuronal real, certo? É uma mera tentativa de reproduzir o que se acha que pode ser o caso de ser parecido com o cérebro humano. Tá? Então, todas esses senões aqui. É o seguinte, você tem um modelo, né, uma representação, onde você tem entradas. As entradas você pode imaginar como palavras. Você tem saídas. As saídas podem ser as próximas palavras, por exemplo. Né? Essas palavras de entrada, transformadas em números, da forma como a gente já viu agora, esses números vão ser somados, subtraídos, multiplicados. Então você vai pegar todas essas palavras que estão aí em azul e vai somar, multiplicar, subtrair e vai chegar num outro valor que está em verde escuro. Você vai fazer essas operações várias vezes. E todas essas operações intermediárias são chamadas operações que te levam à camada oculta, hidden. Está lá no meio, você vê as entradas, você vê as saídas, mas tem uma série de operações intermediárias, que são a camada oculta da rede neural. Depois, os números que estão nessa camada oculta são de novo multiplicados, subtraídos, somados, e você chega na saída. A mensagem que eu queria passar aqui para vocês é o seguinte: você tem muitas entradas, muitas saídas. Você tem muitos hidden, coisas ocultas ali, que são resultado de operações muito simples, são somas, subtrações e tal. Mas como são muitas células, muitos neurônios escondidos, o resultado completo é uma função muito sofisticada. Pode ser uma função, para quem conhece essa linguagem, uma função altamente não linear, né, que mapeia as entradas para as saídas. Tá? Se você não se preocupa com funções não lineares, pense assim, é uma função muito complexa, passa das entradas para as saídas. Né? Então, o que a gente faz? O que se faz? Você tem essas funções que dependem de vários números.
Esses números são estimados, são aprendidos, são treinados, né? Você treina, você extrai esses números de dados, né? Então você aprende a rede neural. O que é uma rede neural profunda? Tá, então acho que esse é um dos principais mensagens. O que é uma rede neural profunda? Essa rede que eu desenhei aqui, ela tem uma camada oculta. Ela tem uma camada entre a entrada e a saída. Essa não é uma rede profunda, certo? Uma rede profunda é uma rede onde você tem as entradas sendo processadas, passadas por uma camada oculta. Essa camada oculta é processada, passa para outra camada oculta e vai assim por muitas camadas, né? Uma rede neural profunda muito famosa, que foi a rede chamada AlexNet, que era uma rede de 2012, que identificava rostos com uma coisa incrível, identificava rostos com capacidade quase melhor do que o ser humano. Ela tem, né, 8 camadas. Tem 8 camadas, né? Essa daqui tem uma. Mas essa daqui é uma rede que eu desenhei, deve ter 20, 30 números que especificam essa rede. A rede AlexNet tem 60 milhões de números que são envolvidos nessas operações, né? Então, é uma função entre a entrada e a saída muito complexa, né, que pode ser representada por uma rede dessa. A segunda ideia, que realmente foi revolucionária aí na construção desses transformers, é que quando você vai passar de palavras para alguma outra coisa, né? No caso dos transformers, de palavras para palavras, né? Porque lembrem-se, o que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando pegar um monte de palavras e falar uma próxima palavra, certo? Então, a nossa entrada é um monte de palavras, a nossa saída é a próxima palavra, certo? Então, uma ideia importante nesse mundo aí dos transformers e tal, das redes neurais, é o que se chama os esquemas de atenção. Tá? Esse é um nome técnico. A ideia é muito simples, tá? Muito simples. Então, deixa eu ver se eu consigo passar com toda a simplicidade que ela merece. A ideia é a seguinte: imagine que você tem como entrada um monte de palavras. Então, segue, anexo, ofício, né? Então, você associa a cada palavra a sua posição na frase. Então, segue a primeira, anexo é a segunda, ofício é a terceira. Você também coloca nas palavras números. Olha, a palavra segue a quarta palavra, a palavra anexo é a 67ª. São palavras que estão no seu dicionário de palavras. Então você associa a cada palavra 2 números. O seu representante numérico e a sua posição. E você vai construir para cada palavra um seu valor numérico, que é o embedding. Eu falei anteriormente, usei a palavra embedding, é o valor numérico associado a essa palavra. Mas notem que agora, e esse é o principal, hein? Notem que a palavra segue, ela não vai ter um valor numérico toda vez que ela aparecer. Ela vai ter um valor numérico quando ela aparece seguida de anexo para. E a palavra ofício não vai ter um valor numérico sempre. Ela vai ter um valor numérico quando ela aparece precedida de segue anexo. Ou seja, é um valor numérico que captura o conceito da palavra e o seu contexto, né? Então, tecnicamente se fala que é um embedding contextual, né? Ele leva em conta a palavra, o seu significado e o que está em volta. Porque, obviamente, se eu escrevo ofício, se eu escrevo, por exemplo, macaco, num contexto biológico, é um animal. Se eu escrevo macaco num contexto automobilístico, é o equipamento, né? Então, o contexto onde está a palavra é importante para você saber qual o valor numérico que ela tem que ter naquele momento. Tá? E é isso que os transformers fazem. Então, você pega as palavras, associa as palavras. Eu estou simplificando muito, certo? Mas eu não quero entrar em muito detalhe. Você pega as palavras, você pega as suas posições, você pega o seu posição no dicionário e você vai criar um valor para uma palavra, que é o embedding da palavra, um valor para cada uma das outras palavras, e esses valores dependem de formas diferentes das palavras que estão do lado. É óbvio, né? É óbvio, porque se eu quero saber o que uma palavra significa, nem todas as palavras que estão em volta são importantes. Algumas são mais importantes que outras, né? Então, tudo isso é o que se procura capturar
com esses transformers. Tá? O primeiro transformer que fez incrível sucesso, sim, que foi revolucionário, foi um transformer, ou seja, uma rede neural, né, que tem todos esses números envolvidos para especificar a relação entre entrada e saída. Então, foi um transformer produzido pela Google, tá? É isso. Produzido pela Google, que tinha diferentes versões, 110 a 340 milhões de números envolvidos na especificação. Então, para vocês terem ideia do tamanho dessas coisas, são milhões de parâmetros que estão envolvidos. Ele foi treinado numa quantidade gigantesca de palavras, mais de 3 bilhões de palavras foram usadas, né? E ele fez muito sucesso. Deixa eu perguntar, tem mais tempo? Então, eu queria usar um pouco de tempo aqui para falar desses transformers, porque são realmente importantes para entender o que faz o GPT, né? Então, existe o BERT, que eu acabei de falar. Existem outros transformers famosos também, que são os transformers generativos. Tá, de novo, uma palavra aí que nem existe na língua portuguesa, mas é muito usada, a palavra é muito usada dessa maneira. Esses transformers generativos são os transformers que são modelos de linguagem, né? Ou seja, o que eles fazem? Eles produzem a probabilidade da próxima palavra dado o que foi falado antes. É isso que eles fazem. Então, existe um transformer famoso também da Google, que é o T5. É uma família de transformers. Esses transformers são enormes. Eles têm 11 bilhões de parâmetros. Veja, essas coisas são tão grandes que é difícil. É como se eu falasse, né? Você ganha R$1 ou 11 bilhões de reais. Você nem sabe mais ou menos o que é 11 bilhões de reais no seu bolso. Então, isso daqui é gigantesco. São 11 bilhões de números que são usados para especificar a relação entre entrada e saída. Outro conjunto de transformers generativos famoso, e obviamente famoso, nós estamos aqui falando deles, são os GPTs. Né? O GPT significa Generative Pre-Trained Transformer. Né? O T é de Transformer e o G é de Generative. Certo? Então, eu queria pelo menos que essas duas palavras vocês soubessem ao fim dessa conversa aqui, porque são as palavras que estão no título do ChatGPT. Tem vários GPTs. O 1, o 2 e o 3 eram modelos generativos básicos, vamos dizer assim. Eles tinham problemas sérios de responder coisas erradas, falar coisas que não têm a ver, ser agressivos, falar coisas impróprias, coisas de caráter sexual, discriminatório. Havia toda sorte de problemas. Então, houve uma mudança muito grande entre o GPT-3 e o 4. O 4, no meio dos dois, houve um GPT Instruct, que é o GPT que foi treinado para responder instruções. E esse GPT Instruct, ele tem mais habilidade de evitar alucinações, erros. Vocês vão, se usando o ChatGPT, vocês já viram que ele alucina também, mas ele é melhor do que o GPT-3. O que é incrível sobre esses GPTs é o tamanho, né, onde eles foram levando a coisa. Né? Então, o GPT-3 tem 175 bilhões de parâmetros. Né? É realmente gigantesco. O GPT-4 nós nem sabemos, porque no próprio site da empresa, né, a OpenAI, que lançou, eles deixam claro que não vão divulgar o tamanho. Então, a gente não sabe quanto que é. Tem outros. Então, tem um que chama Llama, tem outros. Eu vou pular umas coisas aqui que eu tinha. Eu queria mostrar, eu vou pular uma aplicação muito interessante essas coisas, mas acho que não vai dar tempo. Eu queria só mostrar um exemplo de uma aplicação desses modelos que não é o ChatGPT. Tá? Para vocês entenderem que não é só o ChatGPT que está espantando a comunidade acadêmica, realmente tem muitas outras coisas acontecendo. Então, eu vou dar um exemplo de um projeto que tem a ver com coisas que estão acontecendo no nosso Centro de Inteligência Artificial. É um projeto que foi conduzido pelo vice-diretor do centro, que é o Cláudio Pinhanes, que é uma pessoa da IBM, né? Nós temos esse centro em parceria com a IBM. E vou falar um trabalho que começou lá na IBM, agora o Cláudio está expandindo com o nosso centro aqui. É um trabalho que é o seguinte, é um trabalho de tradução de línguas indígenas brasileiras. Né? O problema de você fazer tradutores de línguas indígenas é que existem poucas palavras, pouco registro. Né? Você não tem milhões de frases em Guarani, você tem alguns milhares, né, traduzidos.
Então, qual foi a ideia deles? Vejam só, isso eu queria dizer qual é o ponto que eu acho importante. Eles pegaram um tradutor, um transformer, de inglês para alemão, que foi criado com 500 milhões de pares de frases alemão-inglês. Eles pegaram esse transformer. E pegaram esse transformer, que é inglês-alemão, certo? Aparentemente não tem nada a ver com Guarani e Tupi. E refinaram, fizeram um treinamento adicional com 45 mil pares de frases em Tupi e outras línguas indígenas, e com isso criaram um tradutor aceitável de Tupi, de Guarani para outras línguas indígenas. É incrível, certo? É incrível que você consiga, com tantos dados, é, e com relativamente poucos dados de uma linguagem, mas muitos de outra, combinar tudo e gerar uma tradução de línguas que não foram vistas pelo modelo original. Então, tem muita coisa espantosa sobre esses modelos. Não é só o ChatGPT, certo? Que está trazendo certo espanto. Bom, então vamos ao ChatGPT. O que é o ChatGPT? O ChatGPT é um sistema criado pela empresa, né? Era uma instituição não lucrativa, mas agora é uma empresa chamada OpenAI, né? Uma empresa que foi criada em 2015 e tem feito muito barulho aí com muitas outras propostas e outras técnicas que eles têm lançado. E eles lançaram no ano passado o ChatGPT, né? É um sistema de conversa, é um agente conversacional, né? Você escreve uma coisa, ele responde, você escreve outra, ele responde, que usa o GPT 3.5, que é basicamente o GPT Instruct, que eu acabei de mencionar. Então, como o próprio nome diz, é um chat, você escreve coisas, recebe coisas. É um chat baseado no Generative Pre-trained Transformer. Então, eu espero que tenha dado para entender de forma bastante abstrata o que é o Transformer, o que é generativo, né? Significa apenas que ele vê um monte de palavras e fala a próxima, né? Agora, se você perguntar para ele, eu acho que todo mundo aqui já deve ter tido, ou já ouviu falar do ChatGPT, ou já teve experiência de interagir com ele. Se você perguntar o que ele responde em português muito bom, ele escreve muito bem, é muito correto, as frases são muito corretas, as coisas são surpreendentemente bem articuladas, né? Então ele explica exatamente o que ele é. Como que ele foi construído, né? Ele foi construído usando uma quantidade gigantesca de textos, é um corpus, o mesmo corpus que foi usado para gerar o Instruct GPT, né? Então são 500 bilhões de palavras que foram usadas, segundo as publicações que a gente tem acesso. E depois que foi gerado o modelo, eles fizeram todo um refinamento, que eu não vou explicar aqui, mas só coloquei as palavras lá, um refinamento com seres humanos que interagiram com o chat e falaram, olha, essa resposta está boa, essa resposta não está boa. Essa é melhor que essa. Então eles fizeram todo um processo de refinamento que melhorou o Instruct GPT, né, que era um chat que ainda falava muitos absurdos, e transformou naquilo que a gente vê hoje no chat GPT, que é um chat, eu acho que vocês concordam, bastante dócil, né? Ele responde, ele fala que, nossa, eu sou apenas uma máquina. Ele tem toda essa característica, essa personalidade, como disse um colega meu, meio submissa, né? Ele sempre te dá uma resposta com bom português, boa linguagem e tal. Isso foi obtido com um refinamento feito por pessoas, né? Chamamos de rotuladores, pessoas que foram lá e avaliaram, e essas informações foram usadas para melhorar o Instruct GPT. Como eu já disse, o que é incrível nesses modelos, nesse modelo em particular, é que ele usa muitas palavras para falar a próxima, né? Ele usa 3.000 palavras, então é muita coisa. O sistema tem um processamento prévio, né? E tem moderação, então nem tudo que ele responde aparece para o usuário. O ChatGPT tem um sistema próprio de detecção de respostas tóxicas, discriminatórias, impróprias, completamente erradas. Então ele tem um sistema, inclusive a empresa tem artigos sobre isso que estão disponíveis na internet, né, estão disponíveis. E é aquela coisa, né? Esses modelos todos erram, mas o ChatGPT erra menos que o InstructGPT. Então esse é um exemplo engraçado. Se você perguntar, um exemplo que está no próprio artigo do ChatGPT, você pergunta, me diz
Me diga alguma coisa sobre quando o Colombo chegou nos Estados Unidos em 2015. O Instruct GPT era aquela coisa, né? Não, Colombo chegou nos Estados Unidos em 2015, ele estava muito animado de estar lá. Então, ele sempre queria visitar. Ou seja, é um absurdo, né? É isso que nós chamamos na comunidade de alucinações. São erros que não são simplesmente erros factuais. São criações completamente fora da realidade, né? Então, o que nós temos hoje, eu já vou terminando aqui, nesses sistemas, em particular no ChatGPT, mas todos os sistemas baseados nesses modelos generativos. Tá? Eles têm grande capacidade de responder perguntas, eu diria assim, surpreendente capacidade, é incrível. Né? Eles conseguem propor soluções para problemas, organizar viagens, organizar código, propor código. Eles são excelentes assistentes, vamos dizer assim, né? Eles estão sendo usados, eu tenho vários colegas da indústria que já me falaram que programadores estão usando com aumento de produtividade nesses sistemas. Aparentemente, a Microsoft vai incorporar em programas como Word, Excel, assistentes que usam esses sistemas. Então, eles têm qualidades, acertos aí, mas eles têm alguns problemas que vêm da própria forma como eles são criados. Né? Como eles são criados apenas para propor a próxima palavra, dado um monte de palavras, eles têm a questão de gerar coisas totalmente absurdas, que são as alucinações, mas além disso, eles respondem coisas incorretas, impróprias também, às vezes. Existe um problema sério que é o possível plágio. Você não sabe de onde veio aquilo que está aparecendo, né? Você não tem como citar. Você pode estar citando alguma coisa que tem propriedade intelectual associada. Se você escreve, eu não sei se vocês já fizeram essa brincadeira, se você escreve, fale sobre alguém, né? É muito comum vir algo completamente absurdo. Né? Então, eu fiz essa experiência comigo, né? Então eu perguntei, fale sobre Fábio Cosma e tal. Então, Fábio Cosma é um pesquisador brasileiro, muitas outras coisas, tal, mas engraçado, por exemplo, eu sou do departamento PCS da Escola Politécnica, eu não sou do PCS, eu sou de outro departamento. Eu qualificaria isso como um erro, porque, tudo bem, eu sou da Escola Politécnica, eu sou de um departamento, não sou do outro, mas, além disso, eu sou fundador do LabForm da USP. Eu não sou fundador, e até onde eu sei, não existe o LabForm. Então, essa é o que eu chamaria, não é um erro, é uma alucinação, certo? É uma coisa completamente absurda, e você não sabe de onde tirou. Existe um LabForm na Fiocruz, mas eu não fundei, certo? Não fui eu. E eu não sei de onde veio. Então a gente não fica sabendo como que essa palavra apareceu, de onde ela foi, o que trouxe ela no cômputo de probabilidades que o modelo de linguagem está fazendo. Tá? Eu acho que eu vou pular isso daqui e vou falar só o seguinte, que em vista dessas, assim, do potencial dessa tecnologia de ajudar como assistente, mas em vista dos possíveis problemas em razão de erros, alucinações, plágio, falta de controle, existem diretrizes sendo colocadas no mundo inteiro, né? Tem várias diretrizes sendo discutidas, algumas são óbvias, por exemplo, já se decidiu que não dá para ser, o GPT não pode ser coautor, porque o autor tem que ser responsável pelo que está escrito. Existem diretrizes de associações, né? Por exemplo, a ACL, que é a Associação de Linguística Computacional, tem diretrizes mais ou menos claras sobre o que fazer em cada caso que você usa, cada uma das possibilidades. Uma coisa é ter assistência gramatical, outra coisa é ter busca, outra coisa é gerar texto. E eu queria encerrar falando um pouco assim, como é que o Brasil está nessa corrida, né? Uma verdadeira corrida espacial que a gente está vivendo hoje. Cada empresa publica um modelo de linguagem, o meu é maior que o seu é maior que o outro. Então eu acho que o Brasil tem uma posição relativamente boa na área de inteligência artificial. Vou falar 2 minutos mais, meu. Bom? Se você olhar dados da FAPESP, você vê que o Brasil aparece em 2014 e 2018 em 12º lugar na produção de artigos científicos. O Brasil tem uma comunidade acadêmica em IA bastante grande, bastante forte, assim, há muitos anos. Se você olhar os dados da OCDE, a OCDE tem um conjunto de dados muito interessante, mais recente. E você pode, inclusive, passar o slider e ver a evolução, né? Então, o Brasil aparece ali, não sei se dá para enxergar, tem o BRA ali em laranja mais escuro, né?
Você tem os campeões hoje, os Estados Unidos e a China, a Índia um pouco atrás, depois uma série de países mais europeus, Canadá. O Brasil aparece logo atrás. Até, se você passar o slider, você vai ver que até poucos anos atrás o Brasil estava na frente da Holanda, da Turquia e da Rússia, e esses países estão passando na frente. Eu acho que talvez em vista dos últimos anos de pouco investimento em pesquisa, mas eu acho que é necessário alguma reação do Brasil para acompanhar um pouco a evolução e não ficar no pelotão mais para trás. Existem muitos dados sobre o uso de IA no Brasil. Acho que, por exemplo, a Embrapi tem... Se você olhar os dados da Embrapi, você vê que o azul escuro ali, que é a maior área de investimento da Embrapi no Brasil, é IA, em 2021. Né? A USP, em particular, falando agora, eu sei que nós estamos aqui na USP, mas existem muitas colaborações e tal com colegas, né? Mas eu vou falar um pouquinho da USP. A USP tem uma posição relativamente privilegiada, né? A USP tem um conjunto de pesquisadores bastante grande em várias unidades há muitas décadas, né? Então, se você olhar os dados da FAPESP também, você vê que a USP tem aí uma quantidade de publicações anual bastante significativa, né? Temos outras instituições importantes, né? A UFMG, por exemplo, o Virgílio está aí, tem uma posição de destaque também, a Unicamp, certamente. Mas eu acho que a USP tem tido uma liderança que é importante manter, né? É importante manter isso e servir de ponto de referência internacional, né? Nesse contexto aí brasileiro, nesse contexto de posição do Brasil relativamente boa, mas nessa competição toda, eu acho que o Brasil tem vários desafios, especificamente no que diz respeito à realidade que o ChatGPT traz, né? Um dos problemas é que as línguas brasileiras são línguas de baixo recurso. Até o português é uma língua de baixo recurso. Existem poucos conjuntos de dados, poucas ferramentas. Lá no nosso centro, nós temos um esforço bastante grande de desenvolvimento de ferramentas para a língua portuguesa, mas eu acho que, mesmo assim, falta material para o português e as línguas brasileiras serem reconhecidas com a importância que têm. Outro problema é que a infraestrutura necessária para rodar esses modelos é muito grande, né? Isso mudou muito nos últimos anos. Até onde eu sei, o GPT-3 precisa de um computador com 80 GPUs para rodar, isso que me disseram. É o dado mais fidedigno que eu tenho. Bom, talvez vocês não imaginem o que é isso, mas o nosso cluster, o nosso centro, que custou mais de R$1 milhão, tem 8 GPUs, né? Então, 80 GPUs, até onde eu sei, a USP não tem nenhum computador que consiga rodar o GPT-3. Eu acredito que as universidades brasileiras também não tenham. Até onde eu sei, a Petrobras tem um computador que tem muitas GPUs, pode rodar, mas falta mesmo como rodar esses modelos. E eu acho que as instituições brasileiras simplesmente não estão preparadas para a corrida espacial que isso virou, né? Então, acho que é um ponto de atenção, é importante para o Brasil, que esses modelos, que no fim estão controlando a língua, né, sejam, de fato, dominados e entendidos pela comunidade do país. Então, eu queria só concluir, agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade, e resumir o seguinte, que o sucesso atual dessas tecnologias é resultado de um longo processo, né? Eu espero que as principais palavras tenham ficado relativamente claras. O ChatGPT realmente é surpreendente, ele funciona muito bem como assistente, apesar dos problemas, tem vários problemas que estão sendo entendidos e controlados, né? Eu acho que é muito boa a iniciativa de procurar legislar, mas é preciso fazer com tato, com cuidado, né? E refletir sobre os próximos passos em termos de investimento e de capacidade de estar presente nessa discussão internacional com a nossa língua, né? E não simplesmente usar aquilo que está sendo gerado a partir de dados que a gente nem sabe de onde vem. Tá certo? Então, muito obrigado. Fico à disposição aí, não sei se há tempo, mas muito obrigado pela oportunidade.